Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live especial, hoje com a entrevista da Rebeca Rose. Essa live foi gravada já faz algum tempo e será exibida nesta noite, dia 25/11 de 2023. Meus amigos, a gente sempre fala, e a nossa palavra de ordem é Acuria Matê, uma palavra asteca que significa criar um portal entre o céu e a terra. E é justamente isso que se trata esta entrevista. A Rebeca Rose, ela é muito requisitada para fazer entrevistas em canais russos, da Rússia, principalmente com as suas previsões, a sua visão do projeto Bala de Prata, que é uma subdivisão do projeto Montauk. Realmente espetacular. E hoje nós vamos apresentar na íntegra esta grande entrevista. E eu vou fazer uma breve introdução para explicar para vocês, dando maiores detalhes, a respeito do que é o projeto Montauk. O projeto Montauk, ele surgiu da Operação Paperclip, segundo o próprio Stuart Swerdlow, o Stuart Swerdlow, que foi um dos sobreviventes do projeto Montauk, aonde eles recrutavam vários pequeninos. Então, muitos pequeninos faziam parte desses projetos. Segundo o Stuart Swerdlow, foram 300 mil pequeninos recrutados, aliciados nesses projetos escusos, e poucos sobreviveram para contar a história. Então a Rebeca Rose é uma das sobreviventes, assim como o Andrew Basiago, e assim também como o Stuart Swerdlow. O projeto Montauk, lá em Camp Arrow, nos Estados Unidos, ele foi uma continuação dos projetos dos amigos do Bigodinho, amigos do Bigodinho, da Frota Negra, e os dissidentes alemães, que deram continuidade a esses projetos nefastos nos Estados Unidos, a partir do programa de integração dos alemães, cientistas alemães, nos Estados Unidos, a partir de 1957 e 1958. Inclusive, em 1958, foi fundado a NASA. E o grande sonho, o grande objetivo desse projeto era criar portais. Então, existiam vários projetos psíquicos, e eles descobriram que através da glândula pineal, principalmente dos pequeninos, através do poder imaginativo, poderia cocriar, e eles faziam isso em locais determinados. Claro que eles construíram dispositivos sofisticados, como a cadeira de Montauk, aonde, através do poder psíquico do pequenino, eles poderiam criar verdadeiros portais. Space Gate. É interessante isso, né? Jump Gate. Saltos em portais. Jump Gates. E a Rebeca era uma desses pequeninos que eram utilizados nesses projetos. E eles trouxeram para cá vários seres do mal, trevosos, extraterrestres. Sikaar, Greys, os Dao, os Dahu, que abduziram milhares e milhares de pessoas, que fizeram um acordo com os Estados Unidos. Da mesma forma, hoje, nós, através do nosso poder de cocriar, nós criamos um portal. E esse portal, através do pensamento positivo, através da vibração e principalmente do foco, manter o foco, isso é muito importante. Aliás, a própria Helena Danã deu ênfase nesse requisito. Nós trouxemos para cá, nós autorizamos, melhor dizendo, nós demos autorização, sinal verde, para que a Federação Galáctica de Mundos pudesse atuar aqui. Conselho dos Nove, a nata dos seres benevolentes, todos presentes no nosso sistema solar, para esta limpeza. É claro que isto não exime a responsabilidade humana. É óbvio que a Aliança da Terra, os Chapéus Brancos, tem que cumprir o seu papel, mas, de fato, quem abriu essa possibilidade, abriu a porta para que isso pudesse acontecer, fomos nós. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Então, ok, meus amigos? Aqui, meus amigos, eu vou iniciar aqui com algumas informações a respeito do projeto Montauk. Do projeto Montauk, onde foram recrutados vários pequeninos, eles utilizaram a cadeira de Montauk. Acho que foi um dos projetos mais icônicos, mais emblemáticos desse projeto sinistro, que unia o cérebro humano a um computador sensitivo. Foram conectados ao aparelho, deixa eu ver se está tudo ok. Foram conectados ao aparelho e incentivados a projetar pensamentos. Então, esses pequeninos projetavam pensamentos conectados a este supercomputador. O que aconteceu foi surpreendente. Eles supostamente conseguiram materializar objetos sólidos. Telecinese. Eles conseguiam materializar qualquer coisa. Veja o poder do pensamento. A partir do nada. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Isso aqui é um depoimento do Stuart Swerdlow. Ou quase isso. Os objetos
pensados seriam feitos de orgônio. Olha que interessante, ou seja, de energia taquiônica. É bem interessante. E a bioenergia, que segundo o neuropsiquiatra Wilhelm Henk, é emitida por todas as formas de vida. A energia universal, que está se referindo à energia taquiônica. Excepcional. Vamos para o próximo. Segundo o Preston Nichols também, que é sobrevivente do projeto Montauk, ele que é autor do livro Encontro das Pleiades, junto com Peter Moon. Eu recomendo muito, um livro fantástico. Autor do livro Projeto Montauk também, Experimentos no Tempo, vários livros diferentes. Um dos testes realizados era o chamado de Seeing Eye, o olho que tudo vê, em tradução livre. Durante o qual um sensitivo, um garoto, sempre pequeninos, eles gostavam de utilizar pequeninos, identificado como Duncan Cameron, que era um super prodígio desses projetos. O Duncan Cameron. Ele é citado por todos os denunciantes. Segurava uma mecha de cabelo ou um objeto qualquer pertencente a outra pessoa. Então, o Duncan pegava uma mecha de cabelo, uma unha, podia ser qualquer coisa, ou mesmo um objeto que a pessoa possuía, e depois de se concentrar por alguns minutos, conseguia ver através dos olhos desse indivíduo, escutar tudo que ele ouvia e até sentir as mesmas sensações. Imagine vocês. Algo análogo que a Helena tem com o Torran. Exatamente a mesma coisa. A Helena consegue ver e ouvir através de Torran Eridion. Espetacular. E aqui, meus amigos, nós temos um desenho para vocês, demonstrando como seria a cadeira de Montauk. Para quem não sabe, a série da Netflix, Stranger Things, foi embasada nas histórias do Andrew Basiago. Dos denunciantes do projeto Montauk. Aliás, é um grande plágio. Aqui está a cadeira de Montauk para vocês. Muito bem. Aqui seria mais ou menos isso, um dispositivo conectado aqui, né? Isso, a cabeça da pessoa, o supercomputador, e desse supercomputador eles poderiam potencializar a capacidade psíquica dos pequeninos e criar portais e até mesmo materializar objetos. Realmente espetacular. Vamos dar continuidade. Aparentemente, o único limite para o poder da cadeira Montauk era a imaginação do usuário. E tem gente que fala, eu falo para vocês, o Preston Nicho, todos são unânimes. O poder psíquico está na imaginação. Por isso que eles usavam os pequeninos. Então, o pequenino é muito bom, é muito importante você relatar a respeito da transição planetária, a respeito dos pleiadianos, para os pequeninos. Porque se tem alguém que tem poder realmente de materializar coisas, são os pequeninos, e criar portais. Relatos afirmam que o prédio inteiro surgiu do nada. Prédios inteiros apareceram do nada, quando imaginados pelo pensador. Nichols revelou que em uma das ocasiões, o tal menino teria libertado do mundo físico um monstro de um mundo paralelo, de outra dimensão. Então ele poderia trazer seres de outra dimensão para a nossa dimensão. E se encontrava em seu subconsciente. Os transmissores conectados a Duncan apontaram que se tratava de uma criatura de aparência animalesca, enorme, malvada e faminta. E esse ser teria provocado a destruição da base, até ser capturado. E teria sido isso que colocou fim ao projeto exatamente em 1983. Então, a base de Camp Air, nos Estados Unidos, onde eram realizados os experimentos, segundo Stuart Strickland, havia um edifício com mais de 10 andares, subterrâneo, onde eram feitos todas essas barbáries, que eu estou mostrando para vocês, e esses experimentos bizarros, psíquicos, do projeto Montauk, pelos escuros, que eram realizados ali. Essa criatura simplesmente destruiu tudo, até ser eliminada. E tudo isso através do poder de uma criança. Uma umazinha, conseguiu fazer tudo isso. E tem pessoas que duvidam do poder do pensamento humano. Meus amigos, os extraterrestres regressivos receberam um convite, eles abriram portais no mundo inteiro. Interessante que o projeto Babylon, projeto Babylon, que era do Alex Crowler, Jack Pearson também, que inclusive projetou naves espaciais para a NASA. Eles faziam rituais para abrir portais em pontos específicos do planeta, através de conjunção dos planetas, em pontos específicos de linhas-lei, olha que interessante, e eles abriam portais. Impressionante. Mas eles descobriram que a forma mais eficiente de abrir portais era usando a imaginação das crianças. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Muito bem. Depois de produzir material do nada, os cientistas resolveram mexer com o tempo. Mexer com o tempo, viagens no tempo, crononautas, usando a cadeira de Montauk. E outras invenções esquisitas, como uma antena chamada Orion Delta T. Eles teriam conseguido, em 1981, abrir fendas no espaço-tempo. A partir daí, o projeto Montauk se dedicou quase que exclusivamente à exploração do passado e do futuro. Para dar o quê? Para obter informações privilegiadas para que a Cabal pudesse vencer sempre. Através da mais alta tecnologia que puderam trazer o espaço comercializado pelos sirianos, de Sirius A, extremamente mercantilistas,
Esses sirianos aqui, referidos, são do comando Ashtar negativo. Tá? Para quem não sabe, existem dois comandos Ashtar, um positivo e outro negativo, que tem origem em Sírios. O positivo tem uma sede em uma estação orbital em Júpiter. Os processos tecnológicos dos sirianos consistiam em escolher padrões de pensamento das pessoas, amplificá-los ao máximo e manifestá-los fisicamente. Então essa tecnologia foi concedida por esses seres. De 1970 a 1983, havia aproximadamente 300 mil, repetindo, 300 mil indivíduos, entre pequeninos e adultos, utilizando em vários tipos de experimentos, os quais muitos não sobreviveram. Palavras aqui textuais do Stuart Swirlon, um dos sobreviventes. Testemunho dele. Felizmente, não sabemos agora que vários de seus planos fracassaram. Mesmo assim, ainda vemos diferentes tipos de ideias se batendo na Usântia e agora na Terra Prometida. E não sei exatamente o futuro de nosso planeta. Palavras aqui, estou lendo palavras do Stuart Swirlon. Somente acredito que hoje sou uma pessoa mais espiritual. E acredito que o plano de Deus, da fonte criadora, vencerá. Tenho a impressão de que uma real mudança se dará em 2024. Como dizem, o homem põe e Deus dispõe. E acredito que uma energia superior irá mudar tudo o que tem ocorrido nos últimos 30 ou 40 anos. E interessante, meus amigos, que a Rebeca teve essa visão aonde ela falou com todas as palavras que os russos trabalham com os pleiadianos. O próprio Edgar Cayce foi um dos maiores médiuns de todos os tempos. Ele fez uma profecia, que quando a Rússia abandonasse o socialismo, a Revolução Bolchevique, etc., como vocês bem conhecem, e a Rússia iria libertar o planeta Terra. Seria determinante na libertação do planeta Terra. É realmente espetacular. O Whitnise, o Jeremy Corbell e o George Knapp, eles falaram com todas as letras, aqui estou recapitulando para vocês, meus amigos, que os projetos de visão remota russa, eles utilizavam várias pessoas diferentes, pessoas simples, inclusive em projetos de visão remota, e que numa dessas tentativas, eles acabaram se conectando a inteligências superiores. Está no relatório do Jeremy Corbell e do George Knapp. Então, para vocês terem uma ideia. E quando a gente vê o Putin dizendo com todas as letras que o Kraus é inimigo da humanidade, que ele realmente quer dar um golpe no mundo inteiro, que ele se tornou um alvo legítimo do exército russo, a gente realmente percebe que tudo isso é mais que concreto. É realmente fantástico. Muito bem. A Rebeca, ela foi, infelizmente, aliciada pelos seus próprios pais, assim como o Andreu Baziaco, tá? O Andreu Baziaco foi a mesma coisa. Aqui, meus amigos, prestem atenção nisso aqui. De 1956 a 1964, o pai de Andreu Baziago, que é advogado hoje, e denunciante, trabalhou no laboratório de pesquisa Thomas Edison, em New Jersey. Lá ele repetiu os experimentos de Nikola Tesla, em teletransporte, porque uma das coisas que eles notaram nas naves de Washington, isso aconteceu em 1952, onde Washington DC foi um dos casos mais icônicos ufológicos de todos os tempos, onde Washington DC foi sitiado por vários OVNIs. Isso aconteceu em 1952. Isso na época foi filmado, fotografado, assim, não tem como negar. Foi que eles piscavam em lugar e aparecia um outro. Então eles ficavam piscando um lado para o outro. Aliás, o próprio David Adair, também cientista aeroespacial, ele fala a mesma coisa. Então eles perceberam que as naves estavam se teletransportando. Então quando você vê um OVNI piscando no céu, na verdade ele está se teletransportando do ponto A para o ponto B. Muito legal essa informação. Vamos para o próximo. Em resposta à presença extraterrestre, eles queriam alcançar o mesmo feito tecnológico, quando o pai de Baziago repetiu os experimentos de Tesla. Um dos técnicos atravessou o campo de energia radiante, que os dispositivos estavam propagando, energia radiante, veja que esse projeto já trouxe para a baila aqui diversas vezes, e foi parar na África. Na África. A energia radiante é realmente algo incrível. Da mesma forma que a energia radiante pode produzir energia livre, também pode criar portais no espaço-tempo. Foi uma espécie de descoberta, que se chamou de matriz energética. Inclusive, essa energia radiante também pode se tornar uma espécie de arma de energia escalar. Então tem múltiplas funções diferentes. Foi uma espécie de descoberta, que se chamou de matriz energética. Era, na verdade, um teletransporte. Entre 1967 a 1968, quando o Andrew Baziago tinha 6 anos de idade, seu pai o levou à companhia Kurzwing. Lá existia uma armadura em forma elíptica, com 2 presas de elefante no chão, medindo 2 a 2,5 metros de altura e 3 metros de distância. O Andrew Baziago, que viajou para o século XIX. Ele diz que essa foto aqui, esse garoto aqui, é um discurso do Abraham Lincoln. Aqui, olha que interessante. Diz que é ele. Ele falou, esse aqui sou eu. Porque eu realmente viajei no tempo. Eu era um crononauta. O pai de Baziago disse a ele que iriam contar até 3, pular esse campo de energia
Então entrariam num túnel, um portal de luz saindo em outro lugar do país. Baseado conta que era como um túnel holográfico, de luz branca azulada. Se ele mantivesse a cabeça erguida, tinha a impressão de que estava andando para frente. Mas ao baixar a cabeça, era como se estivesse caindo. Interessante, né? Ele pensava a impressão que estava andando para frente, mas na verdade ele estava caindo. Um portal. O pai de Baseago avisou a ele que poderiam se separar no túnel, que realmente aconteceu. Eles foram parar no terreno do Capitólio, em Santa Fé, Novo México, a 3.000 quilômetros de Nova Jersey. Então eles pegaram um veículo de propriedade do Estado do Novo México em direção aos laboratórios de Los Alamos para se encontrarem com o Dr. Harold M. Gannon, diretor de divisão de engenharia nuclear de armas. Andrew Baseago afirma que o Dr. Harold Aguinel é o verdadeiro pai da viagem do tempo. Dr. Aguinel foi físico do projeto Manhattan. Lembra que eu falei para vocês do projeto Manhattan? E o próprio David Grush falou que tem que ser desvendado todos os segredos, divulgado a verdadeiro propósito do projeto Manhattan, que não era simplesmente para fazer silos nucleares. E não é mesmo. Para quem não sabe, o projeto Manhattan foi aquele projeto onde foram desenvolvidos os brinquedinhos que destruíram Hiroshima e Nagasaki no segundo confronto mundial. Mas tem muito mais atrás disso. Isso é apenas uma fachada. Ele estava no projeto quando o brinquedinho atômico foi projetado. Quando chegaram a Los Alamos, o Dr. Agnell perguntou como tinha sido a viagem através do teletransporte, acrescentando que aquele era um evento significativo na história da exploração do espaço-tempo. Então, o teletransporte, ao mesmo tempo que pode deslocar do ponto A para o ponto B, também é uma forma, é um recurso, é um meio de viagem no tempo. É um meio de transporte super rápido, instantâneo, e ao mesmo tempo é uma forma de viajar no tempo. O teletransporte estava totalmente operacional naquela época. Aqui, depois eu vou apresentar isso, meus amigos. Como tem pouco tempo, eu tenho que apresentar a entrevista na íntegra. Eu vou dar maiores detalhes para vocês. Agora vamos para essa notícia aqui interessante que tem tudo a ver com a Rebecca. Episode Information, Y-Files, que apresenta vários testemunhos individuais sobre super soldados e programas espaciais secretos, do programa de 20 anos. Que data da década de 1990? 20 anos aqui. Os super soldados defendendo o cinturão de Kepler. Então, nesse documentário, meus amigos, foi demonstrado, aliás, foi citada a própria Rebecca Rose nesse documentário. Ok? Isso foi exibido no YouTube. Um canal, assim, grande repercussão. Foi um mini documentário. Aqui. NASA perde momentaneamente contato com nave que vai para Plutão. Essa nave aqui, no caso, é o New Horizon. E eu vou explicar para vocês. É o seguinte. Eles mandaram essa espaçonave que iria até os limites do sistema solar, explorar os limites do sistema solar. Só que quando chegou próximo de um objeto desconhecido no cinturão de Kepler, o que aconteceu? Simplesmente ele foi desligado e depois religado. Até hoje isso não tem explicação aparente. Em 12 de maio de 1994, os astrônomos Michael e Anna Gittig estavam trabalhando no observatório nas Ilhas Canárias, observando o cinturão de Kepler, quando avistaram algo que brilhava e diminuía num ritmo regular a cada 5 horas e meias. De acordo com a ciência, esse objeto não deveria nem existir. Na verdade, isso aqui, meus amigos, era a estação dos Sicars, dos Draconianos, aonde a Rebecca foi recrutada, ela foi vendida como escrava. E ali ela fez parte do projeto Super Soldado. Isso, ela foi uma super soldado. Interessante que quando eles estavam próximos desse objeto, o New Horizon simplesmente foi desligado. Porque simplesmente ele não poderia exibir essas imagens. Meus amigos, para vocês terem uma noção, eu vou linkar essa informação aqui para vocês, com essa informação do Stuart Swindle. Ao redor do sistema solar existe o cinturão de Kepler, uma área em forma de anel, que é um portal, onde estão Netuno e Plutão, um planeta artificial. Na verdade, não é um planeta artificial, é uma estação. Isso, como se fosse um planeta, porque é do tamanho de um planeta, porque é muito grande. Um posto de observação que veio para o nosso sistema solar em 1930. E o que aconteceu em 1930 foi confirmado, foi ratificado a aliança dos alemães, do Bigodinho, com os Draconianos. E eles estabeleceram exatamente nesse local, no cinturão de Kepler, que é muito próximo do cinturão de Oort, que fica mais distante. Impressionante, meus amigos. E ali eles monitoravam todo o sistema solar, dizendo o seguinte: os humanos nos autorizaram a controlar todo esse sistema solar. Esse sistema solar é nosso. Quando o ser humano começou a criar um portal através do despertar da consciência a partir de 2012, os extraterrestres regressivos começaram a perder o seu poder. Com a chegada dos semeadores, com a chegada dos Conselho dos Nove, da Confederação Intergaláctica, da Federação,
eles foram devidamente expulsos daqui. E eles não estão mais aqui, meus amigos. E quem é responsável por isso somos nós. E agora, resta apenas os humanos regressivos, que também já estão perdendo seu poder na esfera econômica, na esfera política. Estamos realmente vivenciando os momentos finais dessa imensa batalha. O cinturão de Kepler servia para nos isolar e evitar que outros povos viessem para cá, mostrando que nós estávamos sob jurisdição dos draconianos, já que éramos considerados espécies perigosas. E os alemães estavam certos de que seu plano de um governo global iria se concretizar. Muito bem. Desde 1940, eles dominaram os Estados Unidos e a Europa. Sabemos da Operação High Jump na Antártida, do almirante Byrd, e a destruição da frota americana exatamente por essas pessoas, né, que está na tela aqui para vocês, e pelos alienígenas. Após seu voo sobre Washington, eles categoricamente os sentiam vitoriosos, sentiam os donos do mundo. Os Estados Unidos é nosso, a Europa é nossa. São colônias desses aqui, tá, meus amigos? Por isso que o Putin, várias vezes, ele fala, nossa batalha é contra esses aqui. E as pessoas não entenderam, infelizmente, não compreenderam. O próprio Stuart Swindon, deixa eu retornar aqui a espaçonave, ele fala que o último reduto desses trevosos que gostam do bigodinho, aonde tem todos os depósitos, está na Usântia, exatamente nesse local. Interessante, meus amigos, que hoje o Zé tem que negociar a sua rendição, porque ele não tem mais apoio dos Estados Unidos. O dinheiro simplesmente acabou, cessou. Então ele é o quê? Apenas uma carta fora do baralho. E ele sabe muito. Ele tem muitas informações, então ele pode entregar o ouro, meus amigos, principalmente para o Putin, para salvar a sua pele. E com certeza ele tem documentos e ele pode incriminar e mostrar e expor toda a podridão da Deep State americana, assim como da Deep State europeia. E isto está prestes a acontecer. Pela presença de todos vocês, a Rebecca Rose já foi citada no nosso canal diversas vezes. Ela é uma grande insider, também fez parte do programa de 20 anos, que a história dela é muito abrangente, né, tem muitas facetas diferentes e com certeza será extraordinária. Thank you so much for accepting this interview. Thanks for having me. Yeah. Eu agradeci pela entrevista e ela também agradeceu. You have the craziest story, which starts when you were a child, a 4-year-old child, right? Can you tell us how did you end up in the secret project and how was your family involved in that? Você tem uma história muito doida que começa quando você era uma criança de 4 anos, certo? Você pode nos contar como você foi parar nos projetos secretos e como sua família se envolveu nisso? My father, I was kind of start the story with my father, who worked in the military industrial complex, or we could say the deep state. He had a top secret clearance as an aerospace designer and engineer and so on. With Lockheed Martin, he worked with the Navy as well and had been in the Army as well for a long time before that. And I think it's really through that gateway that I was taken at a young age into those programs. I think my brother and I were both kind of, I think we in some way signed up before we came in to do this in a way, and that I always feel like my mother and father were just breeders for program kids, or that my mother was. Maybe that's not very nice to say, but that's what I observe when I look at my, the family system and my history and the family dynamics and my father's work. And so on, both my parents were in the military. Ela estava falando, Demis, um pouquinho da história dela, de como começou tudo com o pai dela envolvido com projetos secretos do Deep State, envolvendo a Lockheed Martin, envolvendo a Marinha Americana, e como ela tem essa impressão de que os pais faziam parte de um programa de procriação, em especial a mãe dela, por tudo por toda a história dela. Aparentemente o irmão dela também estava envolvido, mas claro que assim, isso é uma suspeita, ela não tem comprovação sobre isso. Ela foi recrutada pelos próprios pais, principalmente no projeto Montal, que teve algum envolvimento direto, indireto. Se ela acredita que tem algum envolvimento, muito provavelmente tem. Well, yeah, my mother's family, there was dark reptilian, I believe, dark reptilian influence in my mother's family. Her father was a reverend, and there was dark abuse, ritual abuse happening within my early life connected to that. I think that's one of the things they might look for when they're vetting program kids is psychic ability, and then if you have some kind of, in their eyes, desirable aspect of a bloodline, in this case, negative. I feel like I would be owned by the Draco later and maybe had something to do with that. Oh, my father, yeah. I don't think they were involved with Montauk directly. My father, I think, was also taken out when he was 9, not for like a 20 and back or a long excursion into space, abduction into space, but I have a lot of reason to think that he was journeying as a child with the Greats. And I found some journals that he left after he died that indicated he'd had ET contact and was very interested in extraterrestrials.
So he had a lot of, my father was very psychic, and he'd never talked about that, but he was quite intuitive as well as my brother. So that seems to run through my family line. And my father's journals that he left when he died revealed that. So there's little dots that I've connected over time that kind of link the story together in a way that's kind of startling to me. And a couple of years ago, as all this was unfolding, I had a vision multiple times in meditation, which is part of how I got my memories back, was sitting in silence for a long time. Things start to emerge from the subconscious mind. But the vision was of my father and guys in the Navy, a couple of Greys and guys in suits sitting in a room. And they're pushing papers for my father and saying, this is for the betterment of humanity, getting him to sign. And that was signing for me, I do believe. I really didn't want to see it. And the first day I received that vision, my message, I rejected it. I didn't want to know about it. And it came in a few more days in a row, so I would get the idea of this. Can I prove that? I don't know. But I do know my father had a lot of, I believe I feel like he was a Grey hybrid. He had a lot of interactions with the Greys. O resumo do que ela falou, Demis, é o seguinte: ela acredita que a mãe dela é de uma linhagem reptiliana negativa e por isso ela foi monitorada para que ela tivesse o DNA negativo o suficiente para ser rastreado e habilidade psíquica. Do lado do pai dela, ela acredita que o pai dela ele foi abduzido pelos Greys por muito tempo e ela acredita que o pai dela é um híbrido dos Greys. Então, a hora que juntou os dois para gerar ela, eles monitoram a linhagem genética dela e a habilidade psíquica. Uau. Ela também falou da história de que ela, em uma meditação, ela viu o pai dela assinando uns documentos na Marinha que ela acredita que seja quando o pai dela, dizendo para o pai dela que era para a melhora da humanidade, ela acredita que foi nesse ponto que o pai dela entregou ela para a Marinha. Eu fiquei sabendo também que você tem alguns documentos, Rebeca, que corroboram com esse envolvimento militar e também desses projetos. Tem alguma evidência, algum documento? Acho que você apresentou, se eu não me engano, posso estar enganado, para o Dr. Michael Salla. Yeah, it was a lot, his clearance documents and the documentation of my father's, let's say, his awards within the top secret world and what he was developing, what he was engineering. His talent in that field was quite well recognized. I've got other documents. I made a whole video about documentation related to my father on my YouTube channel, and it has the most exhaustive and comprehensive evidence, I would say, at least what he was involved in. I found some, again, after he died, I was looking through all of his leavings, and he had a piece of paper with some formula and writing on it that to me indicated that he was working on some kind of mind control technology about receiving and broadcasting to the human mind through implantation from external devices. That's in that video. And yeah, I shared a story he had written about extraterrestrials that came in to Earth, found Earth, and started to manipulate the Earth. I mean, it was, anyway, that's, I won't go on and on about that. But a lot of it with Salla, I think, was just, he only shared a couple of things related to my father's clearance work. O que ela falou é que, assim, ela tem uma série de documentações do pai dela, com autorizações secretas, ela tem prêmios do pai dela e alguns documentos ligados à atividade dele de engenharia. Ela falou que tem um vídeo no canal dela do YouTube em que ela expõe totalmente todos os documentos, e eu pedi autorização dela para a gente usar alguns prints de tela, para a gente não ter que ficar falando daquilo que ela já publicou, e ela acredita que o pai dela estava trabalhando com tecnologia de controle da mente, usando equipamentos externos para controlar a mente das pessoas, mas ela falou que tem muita documentação e está tudo nesse vídeo. Perfeito, perfeito. Our next question is related to the jump gates between Earth and Mars, because according to Andrew Basiago, there are about 20 jump gates between Earth and Mars. Do you know how they work? You mentioned jump gates, perhaps you were a child, but do you know how they work? Você pode nos contar como funcionam os portais de salto ou jump gates? Segundo Andrew Basiago, existem mais de 20 portais de salto entre a Terra e Marte. Você pode nos contar as suas experiências? Oh, that's an interesting question. Yeah. I don't know if I have the same information as Andrew. I'm sure that I don't. But in a layperson's terms, I would say they work by compressing space and time. I mean, that's a very simplistic way of stating it, but that's what I can see intuitively and psychically, compressing space and time. I remember what I'm thinking about now is a jump gate from the moon to Dulce. And all I was doing was kind of being a child chaperone for cargo that was coming in from Dulce up to the moon and into being ferried into the galactic slave trade. And that's what I sensed. And it felt like they also, in some way, had to use a child's biology in order to get the cargo and a child's innocent frequency to get our cargo through the jump gate. Because if you're not at a certain frequency bandwidth, the cargo is not going to go through. And by this, I mean body parts, hybridized beings, and so on and so forth that were being created in Dulce. In this case, would you be with the cargo, in front of the cargo? How would it work? Would you go first and then the cargo right after you? Or you'd be like sitting on top of the cargo? Como isso funcionava? Você ia junto com a carga, na frente da carga, ou você tinha, por exemplo, que sentar em cima da carga?
Together. So it was like, you know, I mean, kind of all together. So in proximity. So the frequency is just, again, my child's frequency or some other child's frequency is elevating the situation inside the jump gate. Ela acha que, assim, em termos leigos, o resumão que seria de que esses jump gates, eles usam uma tecnologia de compressão de espaço-tempo, mas ela não sabe exatamente tecnicamente como é que isso funciona. Mas o que ela estava falando é que, assim, ela tem a impressão de que as crianças eram usadas por conta da frequência e da inocência das crianças, as crianças eram colocadas junto com a carga escura, digamos, com o que quer que estivesse sendo transportado, então tinha que ter uma criança junto e, aparentemente, a presença dessa criança permitia que tudo passasse junto com a criança, então a criança estaria junto com a carga para passar pelos jump gates. Então os pequeninos seriam como se fosse um interruptor, o que fazia realmente o portal funcionar. Pelo que ela falou, seria mais ou menos isso, né, que é o que faria funcionar. Could you tell us how you ended up in a planet after the Kuiper Belt, after being on the moon and on Mars? You said this planet was controlled by the Dracos. By the way, do you call them Dracos or you call them Seacars, like Elena or Sala are calling? Você pode nos contar como você foi parar em um planeta no cinturão de Kuiper que era controlado pelos draconianos depois que você esteve na Lua e em Marte? Aliás, você chama eles de Dracos ou de Seacar, como a Helena e o Sala chamam? I've called them the Draco. I don't remember, you know, like a white royal class per se that I ever saw there. They may have been there, but I didn't interact with them. I don't know that. And this was at the time, you know, the Draco were controlling that planet at the time that I was there, and I'm sure that's changed since. I don't think that's still relevant. How did you end up there? You said you were like sold? Como você foi parar lá? Você disse que você foi vendida? Yeah. So when I was, you know, I think it's standard engineering protocol with what's called as a super soldier, that, or I would call combat slave, Delta combat slave, that clones will be made and they can also be traded, and they're worth a lot of money. I mean, the SSP puts a lot of energy and time and money into producing a super soldier and training them over the years. So once they begin to clone them, they can, you know, I don't know if I was traded or stolen by the Draco, but in any case, that's how I ended up with them. Basically, the Draco owned me, and I think we could trace a long trajectory from my early life with a dark reptilian bloodline via my mother's German side, you know, all the way to them owning me later on and having interactions with the Draco throughout. I was able to change that DNA, by the way. I didn't know that was possible, but that's a whole nother story. I wanted to add that in case your audience thinks I'm walking around with darkness all through me. Yeah, and that's been totally transformed. But I think it was always meant, like I said at the beginning, that the Draco would have ownership over me in some way. Ela falou que, assim, ela chama isso de Draco e não de Secar, porque ela não usava esse termo na época, apesar dela nunca ter encontrado aqueles Dracos brancos da realeza que outras pessoas relatam. E ela fala que, basicamente, ela não sabe dizer se ela foi vendida ou se ela foi roubada, tá, por eles, mas como ela estava no programa de super soldados e ela, então, investiram muita tecnologia e treinamento nela, os super soldados valem muito dinheiro. Então é por isso que ela acha que ela foi comercializada. E como ela tinha, através da linhagem da mãe dela, uma linhagem que era compatível com os Dracos, então ela tinha uma parte do DNA que era valorosa para eles. Nessa base em específico, assim, quais os trabalhos, se tinha muitos funcionários, se ela tem alguma lembrança das funções, do que eram exercidas ali, né? Qual era o objetivo principal, além dela tinham ser piloto, trabalhos, né? Exatamente, além dela ser piloto. I don't have much memory being on the planet particularly. We were based at a huge Draco mothership out in the atmosphere, and that's where our craft, I was a pilot. I was on patrol, and we were protecting that craft because at the time it was a hub of the galactic slave trade, and yeah, there was a bunch of us in single fighter craft that were extremely advanced compared to what I was operating on Mars. The craft are very one with the mind, the body, and nobody else can operate your craft because it's how do I say, it's attuned with its owner, so to speak, and wed with the consciousness, in this case of myself. But our daily life was quite bizarre. I mean, I have a lot of memories of being just out in space piloting or, patrolling and so with the group. And I remember eating, there's a lot of it's a Draco. So we're talking about holographic technology, and we're eating holographic food, which is very bizarre. I have a kind of funny memory of eat these hamburgers with a lot of pickle and onion, and it would make me oversleep, and I would get in trouble because I was being late for where I was supposed to be. It's nice to have a funny memory that could be at all connected to anything. So I wanted to share that in the darkness of all this. But we didn't have so much interaction with the Draco, the sort of Lord and Masters within this whole program. You kind of try and avoid them and not make eye contact with them ever. Don't, because they're reading into your mind. I mean, you guys know this, they're telepathic beyond belief. It's more than telepathic. It's like the Draco mind meld. And they could
punish you or reward you and send you into a hell realm or a realm of bliss to, again, holographically to respond to however your performance was. If they wanted to punish you, they would send you someplace very dark and scary. I had a trainer who was a hybridized like Draco with a head of almost like a swine. I call him the Pigman, which is really kind of bizarre, but there were hybridized beings who were also other pilots. Like I was a hybridized super soldier, and there were others that were also part human, but there was a lot of kind of, I guess that's the word to use, would be hybrid. And he was a guy who I felt like he trained us, to do our job on patrol and to pilot those craft, to operate those craft. But I always felt like he had my back. In that kind of dark underworld for some reason. And I've communicated with him sort of etherically, multidimensionally in more recent times in the past couple of years. And that's been a moving experience. Again, to have like a bright, I'm trying to share some of the little bright sparks inside of this as well as the darkness, because being in proximity all the time to the Draco is quite frightening, in fact. My piloting memories they're good ones. I also know I have blockage to some of the ways that I was a perpetrator in space, fighting benevolent beings who were trying to stop the galactic slave trade. But in all this, we could also say that I was performing as a double agent, getting information about the galactic slave trade for the Galactic Confederation, which I was also part of and remain a part of. In my let's say my galactic etheric double, that's on a ship, currently and was then. Ela tá falando assim, que geralmente, assim, apesar de ser ela não estava no planeta, ela estava numa nave super tecnológica, que era Draco, mas normalmente ninguém estava vendo os Dracos, graças a Deus, porque é muito difícil você encontrar com eles têm uma dominação sobre o nosso mental, então eles podem decidir, eles entram no nosso mental, eles podem decidir, assim, te fazer ter sensações de você estar no inferno ou no paraíso, que é a forma deles de punir ou te recompensar pelo seu comportamento. Ela tá falando que toda a tecnologia é holográfica. Inclusive, ela chegava a comer, a comida era holográfica, então isso para ela era algo bastante diferente. Ela lembra de alguns casos de comer um hambúrguer, por exemplo, um hambúrguer holográfico, e depois ficar com sono e ter sido punida porque ela demorou demais. E ela se lembra também de ter tido um treinador naquela época que ela não sabe descrever direito, a melhor forma de descrever foi como um híbrido, porque ele tinha um corpo que era mais ou menos de Draco, mas a cabeça era de porco. Então, esse ser, ela falou que foi quem treinou ela o tempo inteiro, e ela sentia que apoiava ela. Então, ela chegou, alguns anos atrás, a se conectar etericamente com esse ser, e para ela isso foi uma experiência positiva. Ela não se lembra de muita coisa, em especial ela bloqueou as memórias em que ela estava combatendo seres benevolentes que estavam tentando interromper o tráfico galáctico de escravos, e aí ela não tem essas memórias, porque obviamente ela estava, entre aspas, do lado ruim, mas ela entende também que o que ela viveu é uma forma de trazer informação sobre o que estava acontecendo. Espetacular. Inclusive o Richard Dott, ela falou sobre a linhagem de pessoas que têm DNA alienígena. O Richard Dott, ele conta que um coronel do exército em específico, ele se comportava muito diferente, porque ele não comia, não bebia, ele evitava a luz do sol também. Depois foram verificar, e na verdade ele é um híbrido de Grey. Depois ele foi detido. Então, por certo, existem uma linhagem de pessoas infiltradas extraterrestres, tanto positivos quanto negativos. Você acredita que foi isso que aconteceu, por exemplo, com a linhagem da família dela? Not with my father. I mean, it's not any different than saying that maybe the word I might use better, and certainly my mother was not hybrid. No, she was no. My father, we could say starseed. I don't know if we would say he was living through. I think I feel that and has seen that he had like I have an avatar that's like Andromeda. I think he had one that was great, and that he was coming here and that embodiment to also learn things. I've spoken to him since he died. I can interact pretty easily with those from the beyond. That's not unusual for me, but a lot of lessons learned on his part to learn about, we could say the soul learning about duality and polarity and how we integrate those and move beyond this realm. I always say somebody had to play the bad guy, whether, in the SSP, or somebody had to play the card of the Draco, or somebody has to pick a light part and a dark part so we can get to the end of this. And I think we're working on that. But to answer your question, no, he didn't have any weird thing about being in the sun or anything. O que ela estava falando é que assim, ela não diria, a mãe dela com certeza não era híbrida, mas ela acha que a melhor forma de descrever o pai dela era dizer que ele era uma semente estelar, tá? Então por isso assim, não tinha nenhum comportamento completamente diferente, mas ela acredita que o pai dela então tinha um avatar que era Grey, mas aí entra naquela história de entender como é que funciona a dualidade. Então ele também estava aqui para entender a dualidade, como é que funciona a nossa dimensão. Tá? Então, perfeito. Mas foi muito boa essa explicação, Thaís, porque fica claro que o DNA dela ficou intacto. Perfeitamente intacto. Então, minha próxima pergunta aqui da lista vai ser para ela falar sobre a história da clonagem dela, porque ela teve vários clones e fragmentação de alma, e perguntar se ela tem lembrança de outras existências dos outros eus ou clones dela. Yeah, that's an awesome question. I think it always takes us beyond the linear 3D vocabulary into more quantum. It's very quantum. I don't think I have much going on there with myself out there. There was a 20 in back, and I always feel like it was
was more time, because there were seemed that multiple clones could exist at once. It wasn't just like, okay, I died in battle and they gave me another clone, and so linear. But that when the Draco owned me, for example, I think there was another of me still active back on Mars. So how do we quantify that? I don't know. But I don't have a number tally, but it always seemed like, again, related to the engineering of the super soldier, that they always had another one that could be enabled if I was dead, or if they wanted to sell me or trade or so on. Yeah. It would be like a spare body. A little bit of spare, and they can keep them. I know some clones, they keep them in a stasis pod. They can keep them in pods pretty indefinitely with that. And I know I've had some more memories come through about Mars just in the past, over the summer, that revealed a soul scalping operation on Mars run by the Draco remotely. They had the little local reptilians on Mars doing the dirty work for that, but actually harvesting the soul and the body and allowing the body to then be the human form or whatever hybrid they're using, whatever biology they're using, and cloning it and then selling that on the black market. So there's just kind of endless iterations of this, really. Yeah. Okay. That would be with humans or other species? It could be terrestrial, hybrid, whatever they could get their hands on. So if you have a soul? What's that? If you have a soul, you could be sculpted, right? You could be. Yeah, and it seemed like some of that was going back. I mean, this sounds insane, but some of the souls were almost like being used as food for the Draco Royals. I don't, that's what came through to me. I'm like, this is absolutely insane. I just made a video about this on my YouTube channel. Anyway, so I got off topic a little bit, but we kind of stayed in context of, the multiples and the souls and the bodies and all of that. O que ela estava falando é que, assim, é multidimensional a coisa, então não dá para a gente usar linearmente a explicação de como é que funciona essa história de ter múltiplos clones, mas ela não tem a impressão de que, assim, está acontecendo muitas outras coisas que estão afetando ela aqui. Ela suspeita, por exemplo, que na época que ela estava com os Dracos, tinha um clone dela que continuou trabalhando em Marte, e essas experiências então elas seriam simultâneas. Mas aí ela estava mencionando que ela sabia, por exemplo, e parece que ela fez um vídeo recentemente sobre isso, de que em Marte os Dracos estavam com uma operação de captura de alma, e que eles estavam fazendo isso, na verdade, eu perguntei se era só humanos, ela falou, não, na verdade, qualquer seres, aí eles começam a clonar as almas e vender esses seres, e isso faz parte desse tipo de comércio, e que de alguma forma que ela não sabe explicar, a realeza draconiana se alimenta de almas, então tem almas que são alimento, são comida para a realeza. I mean, it's crazy. It's all crazy, isn't it? We love it! It's crazy. It's totally crazy. Isso é incrível, porque, de fato, eu não sei se foi o Jean Charles Moy, agora não me recordo exatamente quem foi o autor, mas menciona que eles faziam um comércio de almas numa espécie de cápsula, né? Capsulava a alma, literalmente era isso. Eram almas capsuladas que tinham muito valor no mercado intergaláctico. Então isso é bem interessante, bem pertinente. I think it's very, very much the same thing. Yes. Okay. Yeah. Yeah, I hadn't, thank you, because I hadn't heard anybody else really. I don't listen to a lot of content, so I don't know what's out there, but that kind of helps me corroborate what I'm recalling myself, because it seemed very much like that. Yeah. Talking about him, we interviewed him and we totally loved his story. Jean-Charles Moyen said once he saw one of your clones. Do you remember seeing him? I don't remember seeing him, so I don't know. Yeah, I know he had shared that with me, and he said it was on a Galactic Federation ship, and I don't know. I don't remember, but that doesn't mean it did. I don't know. Yeah. O que ela estava falando, assim, que ela normalmente não acompanha o conteúdo das outras pessoas, então, assim, ela agradeceu você ter falado dessa história do Jean-Charles, porque ela falou assim, que bom, porque corrobora, aparentemente é a mesma coisa, corrobora a memória que ela tem, mas ela não sabia que o Jean-Charles tinha falado isso, e ela falou que ela não lembra de ter visto o Jean-Charles Moyen quando ele disse que viu ela numa das naves da Federação, foi isso? Ela falou que ela não Acho que foi na Solaris, se eu não me engano. Isso, no Solaris. Tá? Ela não se lembra, se lembra disso, né? Spaceship Solaris. Vamos falar agora sobre os Mantids, pode ser? Pode ser. Então. Sobre os louva-a-Deus, os mantis. Oh, yeah, let's talk about the Mantids. There's a lot there. Yeah, the Mantids worked for us at the base as mechanics, techs, and surgeons. I mean, you guys know this. They're very adept with working with frequency is what they do. They're masters of that. So any detail work, they're incredibly gifted at, a lot of memories with the Mantids. I don't know quite where to go everywhere. Let's see. I remember they lived in we had mind controlled some of them to work for us. I think that's one of the ways that they volunteered. They didn't really volunteer. Maybe some of them did, but I have a memory of an operation we did to basically gas and bomb their underground, lair. I would call it a labyrinth. And
introduce trauma into the system because they work as a collective. They have a very unified field of consciousness, and they're all connected. And if you introduce a trauma into that, you'll create a rupture in that, in which mind control can be inserted. So I feel like some of them that were working for us, or at least the ones that I remember, have been controlled in some way by us, in a pretty dark way, honestly. O que ela estava falando é que, assim, ela gosta muito dessa parte, ela tem muitas memórias, né, dos louva-a-Deus, e que eles têm uma grande habilidade com frequência, por isso eles trabalham como mecânicos, como técnicos, esse tipo de coisa. Mas ela suspeita que eles não se voluntariaram para fazer esse tipo de trabalho, e que eles estavam fazendo isso porque eles eram controlados mentalmente. E como eles têm uma mente coletiva, a forma deles estabelecerem isso foi que eles fizeram um ataque para a colônia deles, que gerou eles introduziram um trauma na mente coletiva desses seres, e aí eles conseguiram controlar mentalmente esses seres. É bem interessante, né? Porque é a mesma tática do MK, né? O MK controla as pessoas utilizando como mecanismo o trauma. E eles usaram a mesma estratégia. Oh, 100%. You know, they perfected it on humans. Why not, figure out how to do it for other beings and make them their slaves? Absolutely, 100%. Yeah. I mean, it's quite sad. When that memory came in for me, it's hard to, I've said to my YouTube audience, it's difficult for me to remember the parts in which I was a perpetrator, but I have to remember that part too, right? Like I was saying with the battle memories out in the Kuiper Belt, those are hard for me to recall. I can get to those memories, but something in us can subconsciously shut that down. Anyway, yes, absolutely, to what Demis had said. Yeah. Ela falou que, assim, sim, é isso mesmo, Demis, e assim, algumas das memórias ela bloqueou, porque quando ela foi o perpetrador, para ela é mais difícil acessar essas memórias, ainda que ela possa acessar, algo dentro dela não quer acessar esse tipo de memória. Compreensível, é bem interessante porque os mantis de baixa densidade, de terceira, quarta, porque mantis tem de várias densidades diferentes, segundo a Helena Danan, a maioria deles são escravizados pelos Dracos, por isso que nas abduções sempre é acompanhado um Gwei com um manti. Na verdade, o manti é o escravo, né, dos seus, na verdade ele está ali amando dos seus superiores. Então isso é bastante interessante. Yeah, I think a lot of this is behind us. I don't think it's all still active to this degree at all. So when I say, I'm always talking, this is all past tense for me. This is stuff that's gone behind us. I mean, I think it still bears merit in talking about, but it's, like what I said with the Draco, the soul scalping thing on Mars, that's gone. That's done. Oh. That's not current. Yeah, and it's a good distinction to make, so there's perfect. I think there's change in our solar system and in our this little area of our galaxy happening. And also the operation after the Kuiper Belt, do you think it's over already? Oh, yeah. The Draco are not owning that. I think that was probably liberated back in what we would call the 1990s in linear time. O que ela estava falando é que é o seguinte, o interesse de falar sobre essas coisas é mais um interesse histórico, porque isso já está no passado. Então, os mantis já foram liberados, tá? Os louva-a-Deus já foram liberados. Essa operação de captura de almas em Marte já não existe mais. E, inclusive, a nave que tinha depois do cinturão de Kuiper também já não está mais ativa. Então, a gente já está livre de tudo isso e a gente só está comentando o que aconteceu como aprendizado da nossa história. Agradeço a Rebeca porque ela já adiantou bastante do expediente, porque tinha chegado exatamente nesse ponto. Excelente, maravilhoso. Então vou seguir perguntando, a sua próxima pergunta aqui, Demis, é sobre o Anton Anfalov, que diz que existem mantis nativos na Terra que são super tecnológicos, também perguntar se eles têm alguma relação com os de Marte. Oh, yeah, that's a good question. I have to say I don't know much about that at all. No. Ela falou que ela não tem informação sobre os mantis da Terra. Eu achei interessante porque pode ser que tenha, porque o Anton Anfalov é um dos maiores especialistas sobre serviço secreto espacial russo, foi entrevistado no canal do Dr. Michael Salla durante três entrevistas, se eu não me engano, e ele afirma, através de várias evidências, que existem mantis. Aliás, esses mantis foram capturados pelos russos, trabalham com os russos, olha que coisa impressionante. E tem a mesma característica que ela apresentou, eles são super hipnóticos, eles têm controle, eles conseguem criar hologramas, ilusões na cabeça das pessoas. Então, são coletivo também, tem uma consciência coletiva, é a mesma descrição que ela dá. Então, é impressionante. Ok, então eu vou fazer esse comentário para ela, e aí eu vou entrar na história da experiência dela com os reptilianos nativos de Marte em seguida. Yeah, very unusual. Yes, absolutely. So, wow. I don't mind talking about this at all. It's one of my happier memories. Remember that all things are relative in the programs, right? So, I was out on patrol on Mars. Again, I was trained as a pilot and was doing the same thing I ended up doing on Planet X, right? For the Dracos, patrolling and protecting, right? So I'm out on patrol. Something's going wrong with my tech that connects me to base, and I'm starting to crash. I'm being overtaken by a group connected to all the soul scalping. I'm not going to go into that at the moment, but I want to say I crashed, and who picked me up? I was damaged. I was,
wounded. I say damaged like, a piece of technology. I was broken. Yeah, they picked me up, a little reptilian group, a benevolent reptilian group, highly evolved spiritually. And they brought me to an underground, I call it an oasis. Now I just call it an oasis because they had water down there, they had vegetation, and it seemed to me that this group was rather cut off from the surface planet largely, like they weren't relating with other groups. They didn't have technology. They didn't have a lot of the things we associate with like extraterrestrials, but they had a highly advanced relationship with the Mars planetary body, which was alive, like Terra is alive, that allowed them to survive underground. It felt like they had survived a massive cataclysm and they were dying out. When they picked me up, they wanted to know what I was, if I had a soul, and if my biology or my technology could help them. Então ela tá falando que na verdade é uma das experiências mais felizes que ela tem. Ela falou que ela trabalhava como piloto, exatamente, né, fazendo o mesmo trabalho do outro planeta Draco, mas em Marte ela também estava trabalhando como piloto, e aí a nave dela caiu e ela foi danificada. Ela parou e falou assim, acho que eu devia dizer machucada, né, a palavra certa. E aí ela foi, então, salva por um grupo positivo reptiliano nativo de Marte, de seres muito espirituais, que levaram ela para um espaço subterrâneo, que ela descreve como se fosse um oásis subterrâneo. Ela fala que esses seres, eles não tinham muita tecnologia, o que chamava atenção, mas eles eram muito espirituais, eles estavam muito conectados ao planeta, à consciência do planeta. E ela acredita que eles chegaram lá, talvez sobrevivendo a algum cataclismo anterior. Então eles salvaram ela, eles estavam muito curiosos para entender o que ela era, né? Se ela tinha uma alma e se a tecnologia que ela carregava poderia ajudá-los de alguma maneira. Mas foi uma experiência bem positiva para ela. I have, like I said, Thais, when I say I have good memories in the programs, and this is one of them, it's like all things are relative. I remember them treating me better than any other group that I was under control of during my time in the programs, and that makes it a better memory for me. They treated me like I was human. They treated me like somebody. And I remember eating with them in a circle, and something very indigenous about their culture. And in the end, I remember they had a council meeting, amongst them. There was only maybe 30 of them. They were not a big group. And like I said, they were trying to figure out if I could help them. They ended up taking me apart. I say they cannibalized me for parts. And I don't mean that they ate me. I mean that they took apart my technology and they took apart my body to see what I was. And more advanced technologically, in the way we think attack, right? Craft and working with DNA and all of that. A higher group would have been able to do that without killing me, but they didn't know how to do that. So that was the end of me in that iteration, that clone. Yeah. Oh, okay. But it remains, I maybe it's Stockholm syndrome. I don't know. I don't blame them at all. I enjoyed what I remember from them, living with them. So it gave me a break from everything else that was going on and had gone up to that point. So I don't blame them. And I've wondered what happened to them. I'm still kind of feeling through them. Sometimes I wake up in the middle of the night. I'm like, did they survive? What happened? And they were connected to, I talked about these little reptilians, same race that were enslaved, or maybe perhaps they volunteered for the Draco to be part of that soul scalping operation on Mars at the time, but very distinctly different energy, very different energy. But the physical appearance was the same. Yeah, physical appearance, the race genetically looked exactly the same, but a very different alliance. Let's say we could, in polarized terms, we would say light and dark. Okay. Yeah. And what was the appearance? You said Thank you. I should say that too, right? They were short. They were short and kind of stocky and muscular a little bit. To our human eyes, we would say a little bit homely. They weren't the most handsome beings on the block, but at least the group that I remember. Clearly with these guys underground, but short and stocky, kind of muscular, and that's the main appearance. Greenish, a little brown, bronzy green, and just like a kind of humble appearance, I would say. Would you say it would be more like a lizard or maybe a crocodile or alligator or something? They had a humanoid quality. I wouldn't, like a flat face without the. No. I need to do a drawing of this. No, but I don't. They don't remind me of crocodiles or lizards. No. They're their own thing. We always want to find a human, an Earth-based reference for everything, but I can't find one. No, it's okay. It's okay. O que ela estava falando foi o seguinte, que ela falou assim, apesar de dizerem que ela foi canibalizada, na verdade, assim, isso precisa ser entendido dentro do contexto. Quando ela estava lá, uma das memórias mais felizes que ela tem, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, ela foi tratada como ser humano. Ela foi respeitada e não simplesmente tratada como um objeto. Então, para ela, foi uma experiência muito legal. Aquele grupo, ela falou que parecia um grupo indígena, era um grupo muito pequeno, de aproximadamente 30 indivíduos, que se reuniram num conselho
vermelho, e aí eles resolveram desmontar ela para ver se eles podiam utilizar a tecnologia que ela carregava. Mas como eles não eram muito evoluídos tecnologicamente, eles acabaram matando ela no processo. Então ela acha que se eles tivessem uma evolução tecnológica maior, talvez eles tivessem conseguido tirar a tecnologia sem ter matado ela. Mas eles não conseguiram fazer isso, mas ela também não culpa eles por ter feito esse tipo de coisa. E aí no final ela estava descrevendo a aparência. Ela falou que eles eram mais baixinhos, tá? Bastante fortes. Eu estava pedindo algum referencial, ela falou que ela precisa desenhar porque não se parece com um lagarto, não se parece com um crocodilo, foi as referências que eu dei. Eles não eram bonitos, mas também, assim, né, não era parecido com o que a gente conhece. E ela fala que, assim, tem um outro grupo de exatamente a mesma aparência que trabalhava, se associou aos reptilianos, aos Dracos, na operação de captura de almas. Então, ela diria que seriam da mesma espécie, mas um estava atendendo para a luz e o outro estava atendendo para a escuridão. Exatamente como acontece aqui na Terra, né? Os chapéus brancos e os chapéus pretos. Não tem muita diferença, né? Fantástico. Pergunta para ela, Thaís, como se ela corrobora com a visão da própria Helena Danã, que os extraterrestres regressivos foram expulsos. Acredito que sim, pelo contexto, pelo que ela está falando, e que agora nós temos que lidar com os nativos regressivos da Terra. I think there's some truth in that. I don't know if they're all. Do I see that they're all entirely gone? You know, we could talk again about the quantum nature of all this, and in a way, Elena's entirely right. It's already over. You know, we're looking at what's coming. Yeah, I would say a lot has been removed. I can corroborate that. You know. Ela está dizendo assim, ela não consegue dizer, confirmar exatamente tudo que a Helena falou, mas ela tem a impressão de que assim, essa guerra já terminou. Então, do ponto de vista quântico, isso já terminou e algumas coisas já foram eliminadas, e é para isso que a gente caminha. E essa é a visão que ela tem no momento. Temis, minha próxima pergunta aqui é sobre a aliança positiva entre os pleiadianos e os russos, das memórias dela do Montauk. Okay. Yeah. Wow. Okay. Changing the channel here. Yeah. So going back to Montauk, this was in the late 1970s. I was about 6 years old. So yeah, I was at Montauk. I don't have any memory of like what people talk about, I think, with the Montauk chair, but I remember something I call the silver bullet. And it was like a silver coffin, very sleek looking, like a bullet. And they would lay me in it. And it was a time travel machine, and I believe also an age regression machine. But in this, I was sent to view, and I'm making a really long story very, very short here. But this is the early part of this year only that I started to have some memories of what I was actually going to look at. We're looking at future potentials, right? From the late 1970s, we're looking into the future. And they would use the children to go do that in an excruciatingly torturous event within the silver bullet in this case. But I remember being out looking at a, how is this? Oh, give me a moment, I'll get there. Okay. It can be tricky going back into these things. Yeah. So I'm going into basically what I see first is a command center that is ultimately, I will realize as I'm looking as a child, that it's a Russian command center on Earth that is also connected to a Pleiadian star system and a ship there. There's a portaling device that I'm trying to get information about via my handlers. You know, they want information about the technology, and they want information about what's happening here in this future potential. So again, connecting Earth, the Russians with the Russian connection to Pleiadians, and I believe this is also part of the Galactic Confederation. I remember being in the silver bullet, and they're yelling at me. They use electroshock. There's a lot of torsion fields, and God, there's so much. The tech of that silver bullet I've started to remember, and it's crazy. It's using electrogravitics, electrokinetics to accomplish this future time viewing. A torsion field carries information faster than the speed of light. Right. So in any case, I remember them yelling at me, get the information, get the code, look under the flap. Are you stupid? They're screaming at me, and I'm kind of disengaging from them and just enjoying this whole view of like, oh, I'm in this nice environment. The point I want to, of course, need to come back to here is that this is a future potential, again, future as relevant to the 1970s when I was looking, of a Russian Pleiadian alliance that had nothing to do with conquest of the Earth, but everything to do with benevolent, interaction and exploration of technology, exploration of space. There's nothing negative inside of that. And that part of this came through very clearly, which I thought was quite beautiful and unexpected. Sure. Yeah, and I also recall in that this particular viewing that I was sent to, encountering a luminous blue suited Pleiadian woman, and I was reaching for her, like, in Montauk I have nothing. There's nothing to nurture me. There's nothing. It's all dark and scary and abusive. And I'm reaching for this Pleiadian woman who has this beautiful energy. Remember, I'm 6 years old. Like, I want my dolly. I want my mommy. I want something to get me out of here. I'm reaching for her, like, can you do that? And I remember it's like the hand of God reaching for the earthlings, like the slow motion reaching. And they know what I'm doing. Like, I'm trying to make contact with their consciousness. And back in Montauk, and they're slamming the technology down and bringing me back really harshly. So, but that was, again, a beautiful memory to recall this interaction, and have since made contact with her again.
And it's been very healing for me to be able to go back and do that. O que ela estava falando, Demis, foi o seguinte, é que ela tinha 6 anos de idade aí, e ela estava usando a tal da cadeira, mas na verdade o que ela se lembra é de um negócio que ela chama da bala de prata, que era, imagina, parecia como se fosse um caixão, era um negocinho bem apertadinho, que colocava uma criança lá dentro, fechadinha, tá? E aí eles usavam uma série de tecnologias bastante avançadas, e isso era usado para viagem no tempo, e ela suspeita que também fosse usado para fazer as pessoas voltarem à sua idade cronológica, tá? Então lembra que isso estava acontecendo no final da década de 70. E aí ela se lembra especificamente de uma experiência em que, assim, então no final da década de 70 ela estava sendo levada a olhar um futuro possível, em que havia um centro de comando russo que estava trabalhando junto com pleiadianos, e que isso era muito benevolente para a Terra, não havia nenhum contexto de conquistar a Terra, nem nada, era muito benevolente. E aí ela tinha gente gritando lá do lado dela, pega os códigos e não sei o que lá, e tratando ela muito mal. Então você imagina uma criança de 6 anos sendo maltratada, gritando com ela, e enquanto ela estava lá, ela viu uma mulher usando uma roupa azul, e a mulher percebeu a presença dela, e ela estava como criança falando, pedindo ajuda, tentando chegar na mulher. E aí a mulher, então, ela falou que ela sentiu como se fosse a mão de Deus, a mulher indo em direção a ela, só que aí, lá na década de 70, eles perceberam que isso estava acontecendo e trouxeram ela de volta e cortaram a conexão. Impressionante. Muito provavelmente era uma pleiadiana entrando em contato com ela, acredito. Sim, exatamente. Então, foi uma experiência em tanto da Rebeca, e ela mostra que, de fato, o próprio Jamie Coppel, o Knaf, né? O Weaponize, né? Se não me engano, é que é o programa deles. Weaponize, deve ser isso. Weaponize, isso. Ele conta que tinham projetos de visão remota na Rússia, assim como tinha o projeto Stargate, que é uma versão russa também. Esses projetos, e que ao longo do tempo, alguns russos começaram a ter contato com consciências superiores. Olha que foi o norte-americano que falou isso. Então isso corrobora com o que a Rebeca está nos trazendo, e é realmente sensacional. Eu chutaria que isso está acontecendo já. Eu vou perguntar isso para ela, então. Yeah. I feel like we are going in that direction. I like to think that this is, I mean, I feel that, back in, when was it, in the 1930s, Edgar Cayce, said that in one of his readings, he mentioned, and everybody knows this probably, in Russia is the salvation of the world. I might not be getting that accurately, but that's the gist of it. Yeah. And is that part of what's going on? In another, I have another viewing I could share that's also related to Russia, and then I also feel like what I can see intuitively is that the Ukrainian war drawing out is also a disclosure war, and it feels like. I feel that there's something to do with, like, it feels like the epicenter of, the Western, forces, the dark forces, let's say, trying to keep disclosure from happening. And I feel like Russia is a not everyone may agree with me, but Russia being more of a aligned with disclosure and, future technologies and benevolent ET Earth alliances and so on and so forth. Remember, Brazil is part of BRICS, so Russians don't have usually Russophobia. What we do here. Yeah. Então, ela estava falando assim, que ela tem a sensação de que nós estamos caminhando para esse futuro, e ela lembra, então, de algumas leituras que o Edgar Cayce fez lá na década de 1930, em que ele dizia que a Rússia seria a salvação do mundo, e ela acredita que a guerra que está acontecendo, que ainda está acontecendo, né, na Ucrânia, de uma certa forma, está ligada com o movimento de disclosure, tá? De alguma forma. Ela teve uma visão bastante incrível, porque a gente sabe que o mundo está sobre uma ameaça de um terceiro confronto mundial, brinquedinhos, ogivas, sinos, coisas desse tipo, exatamente. Então, ainda está na sequência, tá vendo? Aqui está exatamente na sequência, Davis, você se leu de novo. I think you're talking about another, let me talk about this. I think this is what you're talking about, the another viewing that I did from the Silver Bullet at Montauk, which was a missile, the bombing, basically, in shorthand, the bombing of a US base. I don't know that it was nuclear, it might have been, it might not have been. Again, so go back to the 1970s in Montauk, and I'm going out in the Silver Bullet again to what I call Spy on Time. And I'm seeing I see men marching. They're being led by an African-American drill sergeant. They're not armed. They're just doing drills in the street. It's an American base. It does not feel like the base, however, is in the United States. And I see a big, it's like a light gray, very like hypersonic, supersonic. It's super techy advanced. Like the energy of it is insane, and it's speeding in to bomb the base. And I see time stopping almost. It's like everything goes into slow motion, and the men are starting to, like, the men marching are starting to kind of, retract, as if they've been, the reverb of this weapon coming toward them is blowing them backwards, and like I said, everything's slowing down. And then there's this ET intervention. There's a light ship coming and intervening, and this is in broad daylight, and they seem to be stopping the blast from happening. And there's no weaponry. They're just showing up. They're not showing up in any form of aggression, but they're saying we're here, and this is no longer acceptable. And
what to me is the stunning piece of this is that the soldiers look up, and it's like, I've said this before, it's like they've seen angels or God, and they're welcoming the extraterrestrial presence. They're not afraid, and they're totally like, like some of them are crying. It's crazy. So it made me cry when this came through, and I was like, wow, I can't even believe this. This is disclosure. This is disclosure. So again, that is one future potential that I viewed. I think that might be what you were referencing there. Ok. Ela estava falando o seguinte, que ela acha, Demis, que na verdade assim, não era um armamento nuclear, ela acha que você estava se referindo a uma visão que ela teve de um bombardeio numa base americana, mas ela tem a sensação de que essa base não ficava nos Estados Unidos, ficava em outro país. E basicamente assim, estava chegando um míssil para atacar essa base, então, e ela tem a sensação de que, na visão dela, lembra que assim, ela tinha 6 anos de idade, ela estava dentro dessa cápsula de prata, né, sendo usada para visualizar coisas no futuro, e aí ela vê, então assim, um míssil muito tecnológico chegando nessa base, e em seguida aquilo explodiria e afetaria todos os soldados que estavam lá. Mas aí aparece uma nave de luz e intervém impedindo a explosão. E aí, nesse ponto, as pessoas então tomariam consciência da existência extraterrestre, eles se mostrariam e seriam tratados como anjos, e as pessoas falariam, uau, nossa, que maravilha, e esse seria um ponto de contato aberto para impedir que esse conflito armado acontecesse. Não, eu deduzi que foi Estados Unidos por causa desse negócio, né? Rússia, Estados Unidos, né? Que a gente já está acostumado, né? Então, míssil, então eu fiz essa associação, mas poderia ser outro país também. Mas bem interessante essa explicação, essa especificação dela. E aí a sua última pergunta aqui é dessas visões do futuro, né, que parecem plausíveis hoje para a gente, principalmente com os últimos acontecimentos geopolíticos, e a pergunta então é se, na opinião dela, qual a possibilidade e probabilidade disso acontecer. I feel like I was given those particular memories back because they are high potentials now. Those 2 viewings came through back to back at the end of January, exactly 1 week apart on Sunday mornings, and it just seemed like I didn't say this, but the intervening ship seemed like it was the same one that, like the same group, it was a Galactic Confederation ship, and Pleiadian ship predominantly, but it felt Russian connected, life forces. So, but to answer your question, I feel like that's why they were given, these type of memories, because I'd always wondered, well, like, what did I go out and look at for, like, how many times did they put me through that thing? Probably upwards of 200. And I couldn't for a long time remember any of them. So it seemed very specific that my subconscious was giving me this set. I think it's relevant now. And it happened January this year? Yeah, that I recall them, not that I just my recollection open to that. Mm-hmm. Yeah, I mean, I will be recalling memory for the rest of my life. I'll be a little old 9-year-old woman getting memory back. There's so much out there, right? I mean, I feel like for everything that I know, there's still so much that I don't know, right? I don't know everything that happened to me, but I have a pretty good reconstruction of some pretty. Pretty, what do we say? I mean, it's pretty well-formed. It's becoming more and more well-formed as I go. Ela estava falando que, assim, esses dois eventos, Demis, ela recuperou essas memórias em janeiro desse ano, em um domingo de manhã, e uma semana depois veio a outra, tá? Já este ano. Então, ela acha que, assim, e ela supõe que ela passou mais de 200 vezes pela cápsula de prata. Então, para ela se lembrar especificamente dessas duas coisas, dentre tantas outras que ela não se lembra, ela acredita que ela se lembra disso, porque existe uma alta probabilidade de que isso se manifeste, tá? É por isso que ela lembrou. Ela acha que nas duas memórias se referia ao mesmo tipo de nave de luz da Federação Galáctica. Perfeito. E é isso bastante plausível, mesmo porque nós estamos num verdadeiro barril de pólvora. Veja o que está acontecendo na Palestina, Israel, na Usântia. Então seria um grande finale, seria realmente surpreendente, seria uma forma de chamar a atenção do mundo inteiro, porque isso com certeza, toda a mídia, todas as televisões do mundo, todos os holofotes do mundo seriam direcionados para esse evento extraordinário. Então eu acredito piamente que esta é uma possibilidade, né? Existem um leque de possibilidades para o futuro, e a gente enxerga isso como perfeitamente plausível. Queria saber da Rebeca também, que a gente sabe que ela trabalha, parece que ela é terapeuta. Fala um pouquinho a respeito do trabalho dela. Ela exerce. Yeah, I like how you put that. I work as a therapist. It sounds so like ordinary. I like it. Sometimes people on the street ask me what I do, and I'm like, oh God, where do I start? Okay. Yeah, I work as an intuitive, psychic, and I do readings and healings for people, Akashic readings and soul counsel sessions, and on and so on and so forth. Starseed coaching and work with inner children and so on. So you can find all that information on my website, RebeccaRoseBarfoot.com. I also have a Telegram channel. And probably this is all linked below, and then my YouTube channel as well. Yeah. We'll put all the links in the description. And you know what's funny? Because for Brazilians, what do you do?
That's for us, it's not like, oh my God, we can even conceive that. It's like, oh, nice, I want that. I love that. Maybe I need to come. Are you guys going to do a conference in Brazil? Maybe we should all meet in Brazil. Yeah. So yeah, it's interesting. Like I get shy to even say like, oh, I work as an intuitive, because people up here go, what is that? So thank you. We're asking that because we know that Brazilians are going to say, can I have someone to translate? I want that. I want that. Yeah, I could add that for the Brazilian audience. I do written readings that can be run through a translator. So if that's of interest, there is that option. So it doesn't have to all be spoken English. Yeah. Perfect, great. Demis, que ela estava falando assim, ela achou interessante que eu perguntei se ela trabalhava como terapeuta, porque parece algo bastante corriqueiro, sendo que normalmente ela tem bastante dificuldade para explicar para as pessoas o que ela faz, que ela trabalha como curadora, como com registro acástico também, fazendo leituras espirituais, e eu estava explicando para ela que para os brasileiros, na verdade, isso para a gente é tudo muito normal, e que as pessoas vão estar perguntando como é que eu faço isso, ela só fala inglês, esse tipo de coisa, e ela falou que dá para fazer um tipo de atendimento em que tem tradução, existem algumas ferramentas que fazem a tradução automaticamente, então dá para fazer isso também, e ela estava achando engraçado isso, que a nossa atitude é bastante diferente. Verdade, isso é surpreendente, bastante surpreendente, porque aqui no Brasil terapeuta é uma coisa comum, você fala que você é terapeuta, é uma profissão como qualquer outra. A gente ficou ficou impressionado, na verdade, ficou impressionado com a gente ficou impressionado com ela também, com essa impressão. É muito legal, fantástico. E a gente espera que você se recorde mais. Se você se recordar, com certeza você vai postar, porque essas 2 últimas postagens que você fez em janeiro eu tinha acompanhado. Eu achei espetacular, inclusive compartilhei no canal, como você muito bem sabe, Rebeca, gratidão pela sua presença, e continue esse trabalho, é assim que você recordar de suas memórias, lembra da gente aqui. Thank you so much. Okay, awesome, thank you guys so much. Okay, bye everyone. Thank you, bye bye. E Demis, você sabe que eu tenho a impressão dessas memórias que ela estava falando aqui no final? Eu chutaria que isso já está acontecendo. Isso não é algo assim que vai acontecer lá na frente. E eu chutaria que parte dessas tecnologias já foram usadas no último 1 ano e meio, que está rolando o conflito lá na Urânia. Na Usantia, né? Porque já teve coisas... Você ouviu uns relatos, assim, de tipo, algumas cidades que estavam sendo bombardeadas, só que as bombas não chegavam no chão, elas explodiam tudo no ar. Sim. E as pessoas falando assim, só uma ou outra chegava... Eu vi um acidente que teve, assim, de uma bomba que chegou, ela destruiu um apartamento, sem explodir. Ela acabou quebrando, porque era um troço grande, metálico. Certo. Da hora que caiu no teto do apartamento... Mas ela não foi detonada, no caso, né? Mas ela não foi detonada. Exatamente. Assim, o estrago que fez foi por um objeto grande e pesado caindo pelo teto de um... O impacto, só por causa do impacto, mas não foi detonada. É impressionante. Exatamente, as tecnologias estão sendo utilizadas. E a visão da Rebeca, pela construção, pelo curso dos acontecimentos, é o mais plausível de todos. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu chutaria que isso já está acontecendo agora. Já tem base da aliança lá. E esse negócio já está rolando. Exatamente. Então, é só a gente... E faz sentido, né? Uma alternativa de disclosure é assim, de repente chegar num desses conflitos. Imagina se estiverem querendo fazer algo absolutamente devastador em Israel, e aí de repente o povo chega e fala assim, não. Vamos parar de brincar com coisa que não pode. E aí desativam o armamento. Então, quando eu vi esse texto pela primeira vez em janeiro, ela falou de um míssil que foi interceptado por uma nave pleiadiana e todo mundo estava olhando e falou, parecia que eram anjos de Deus, porque eles viam os extraterrestres, eles tiveram aquele impacto espiritual muito grande. Eu imaginei, porque, lógico, eu pensei, deve ser nos Estados Unidos, né? Deve ser da Rússia, dos Estados Unidos, porque a gente já tem esse conflito, né? Que isso aí faz parte do nosso imaginário coletivo mesmo, né? Rússia, Estados Unidos. Mas sabe o que eu lembrei, Denis? Você lembra daquele episódio, alguns anos atrás, foi em janeiro de 2019, talvez, em que o Michael Salla, que ele estava morando no Havaí ainda, as pessoas receberam no celular aquele aviso de míssil balístico entrando, e aí passou um tempo, não aconteceu nada, e tem gente que tem filmagem do míssil chegando com umas luzinhas assim em volta. Isso já está acontecendo. Sim, e outra, tem pessoas que ficam com medo dos brinquedinhos, é impossível isso rolar, isso não vai acontecer mesmo. Aliás, você não precisa nem do depoimento da Rebeca, você não precisa do depoimento da Helena, é só ver o Robert Salas, veja o que aconteceu nos Estados Unidos, dos silos, né? Na Rússia também aconteceu algo idêntico. Aliás, o cara do Nukes and UFOs era um bom cara para falar, né? Como é que ele chama mesmo? Hastings. Vou ver se eu consigo entrevistar o cara para acalmar o pessoal. E eu tava vendo, ontem, eu tava vendo eu tava assistindo um vídeo que, na verdade, estava me lembrando de um livro que eu li, é um livro de 89, que eu devo ter lido no final da década de 90, que chama Os Deuses do Éden, do Bradley. Já ouvi falar. Não sei, eu li isso há muito tempo atrás. Eu já ouvi falar desse livro, esse título eu conheço, eu não sei o autor, mas eu já ouvi falar. E aí, William Bramley, se não me engano, Bradley, alguma coisa assim. E estava mencionando esse livro numa live que eu estava assistindo de um canal canadense aqui, que é bem legal, e só tá lá no Rumble porque já foi defenestrado, né? E o que eles estavam falando é que, assim, uma das coisas que eles estavam fazendo, e isso, se você olhar, é declaradamente o que o Putin tem falado do conflito, que o objetivo da URSS era desmilitarizar a região da Urânia.
né? E é isso que está acontecendo. Tanto que eles gastaram tanto armamento que não tem coisa suficiente em Israel no momento para dar conta de 2 frentes de ataque. Sim, aliás, eles não têm nem contingente nem para os Estados Unidos. Perderam, não tem mais, eles não têm reserva, não tem estoque. Não tem estoque nos Estados Unidos, em Israel e na Europa. Eles realmente esgotaram todos os estoques. O que o Putin falou que ia fazer... Isso foi feito deliberadamente, impressionante. Foi uma tática, foi uma estratégia de ficarem... As pessoas perceberam que não foi só na Urânia, eles fizeram isso com o Oeste, né? Tiraram o armamento, todo mundo fala assim, vocês não sabem brincar, então agora eu vou tirar o brinquedinho. Exatamente, perfeito. Né? Perfeito, exatamente isso está acontecendo. Tanto é que o estoque não existe mais, estoque de armamento nos Estados Unidos, e eles não têm condições de fornecer, porque os estoques foram praticamente todos esgotados para Israel também. Então é uma forma de conter, né? Eles ficam neutralizados, eles não têm como avançar. E olha, essa visão da Rebeca, ela teve no projeto Montauk, meus amigos, é para escrever. Isso aí é para anotar, é para escrever, para considerar, porque realmente faz muito sentido. Eu acho que já está acontecendo, Denis. Já está acontecendo, exatamente. Não, já está acontecendo porque as peças se encaixam. Exato. Né? As peças se encaixam. Acho que não é por acaso que o Anfalov começa a falar com o Sala para as pessoas irem se ligando, que assim, tem um monte de coisa lá que vocês não estão sabendo, fiquem ligados. E eu já estou um tempo falando assim, gente, eu preciso aprender russo. Eu preciso entender o que você fala. O Anfalov, ele falou bem claro, os russos têm acordos com seres intraterrenos, falou bem claro, acordos com seres intraterrenos, sabe da existência de seres intraterrenos, tem acordos com seres extraterrestres, e eles estão muito à frente dos Estados Unidos. Né? Para pensar. Denis, eu tenho alguns textos do Biblioteca das Pleiades falando que já na década de 70 eles estavam na frente. Então não foi por acaso que eles saíram na frente em algumas coisas. Então, e aí faz muito sentido essa história do Casey falar que a Rússia seria o salvador do mundo. Porque assim... O Edgar Cayce profetizou isso, na década de 30. Há um século atrás, né? Um século atrás. Naquele tempo, quer dizer, ele falou isso, tem gente que deu risada. Como assim? Os caras são tudo ditador. País mais ditador do mundo, como assim? Impressionante. Tudo que quando ele falou, aconteceu. Ele falou que a Rússia ia deixar de ser um país ditatorial, socialista, que teria uma abertura, e que desde então teria uma nova visão, se tornaria o salvador do mundo. É espetacular, espetacular. De fato, isso está se materializando. Está acontecendo, já está acontecendo, como você bem disse. As peças se encaixam, agora só falta o quê? O grande finale. Estamos aguardando. É o grande finale, o desfecho final de todas essas peças. Extraordinário. Gratidão aos amigos aqui, presentes, gratidão a todos. E tudo isso, essa visão da Rebecca Rose com apenas 6 aninhos de idade, está se materializando. Meus amigos, vejam que tem pessoas que estão dizendo o seguinte: a Aliança da Terra, os Chapéus Brancos, estão tendo uma ajudinha dos nossos amigos. Isso já está acontecendo. Eles estão impedindo, neutralizando todas as ações dos escuros. Por que vocês acham, meus amigos, que os escuros estão batendo cabeça? Eles estão caindo. Todas as suas tentativas estão sendo frustradas. Na Usântia, agora na Palestina. E se eles podem utilizar o recurso que eles quiserem, os nossos amigos já estão atuando. Então, se eles utilizarem brinquedinhos, eles podem tentar, mas não vão alcançar o seu objetivo. E tudo isso ocorre por quê? Porque nós abrimos um portal. Esse portal já está aberto, a Cúria Matê. E, de fato, agora temos que aguardar o grande finale. Tá ok, meus amigos? Tem pessoas que ficaram perguntando com relação ao DNA da Rebeca. Isso é uma longa história, eu vou ter que recapitular aqui para vocês. Porque é o seguinte, os extraterrestres têm sementes estelares. Existem sementes estelares positivas e negativas. No caso dos pais da Rebeca, são sementes estelares negativas. Mas não se esqueçam do livre-arbítrio. O que ocorre é o seguinte, o pai da Rebeca, e assim como sua mãe, foram abduzidos e eles alteraram, colocaram um pouquinho do seu DNA para facilitar o contato. Da mesma forma, opera o Conselho dos 5, agora é o Conselho dos 7. Eles fazem a mesmíssima coisa. Eles pegam a semente estelar, colocam um pouco do DNA para facilitar o contato. Porque você tendo um pouco do DNA deles, e sendo uma semente estelar, facilita o quê? Para você recuperar as memórias e facilita para ter afinidade para que esse contato possa se materializar. Compreenderam? Então, os pais da Rebeca não eram híbridos. Vou deixar bem claro aqui, ok? É o mesmo procedimento de é o mesmo protocolo de todas as sementes estelares. Ok? Gratidão para todos vocês. Gratidão. Quem é abduzido acontece isso? Não, ainda bem que a abdução de extraterrestres agressivos foi cancelado, foi neutralizado, não ocorre mais no nosso planeta, ok? É claro que os militares ainda podem fazê-lo, né, segundo o Preston Nichols. Aliás, já na década de 90, 70%, segundo o Preston Nichols, das abduções eram feitas por militares que se passavam por extraterrestres. Tá ok, meus amigos? Um beijão no coração de cada um de vocês, tá ok? Gratidão.